A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e também na segurança pública. Sistemas de inteligência artificial já ajudam a identificar suspeitos, localizar desaparecidos e até prever situações de risco antes que elas aconteçam. Mas até que ponto essas ferramentas são confiáveis? Quais os riscos quando decisões importantes passam a depender de algoritmos? Depois de episódios recentes de violência, como o caso da pedrada no meu carro, surge um debate importante. A inteligência artificial pode ajudar a evitar esse tipo de situação? Para falar sobre esse assunto que impacta diretamente a nossa vida, eu recebo agora o nosso especialista em IA, João Guilherme Peixoto. Saudade de conversar contigo, meu amigo. É sempre bom. Boa Você tarde. sabe que eu gosto muito desse momento, né? Eu também, eu me sinto honrado pela sua presença, a gente aprende demais e vai enxergando um universo cada vez mais presente no nosso dia a dia. O mundo mudou. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Sem dúvida. Ontem a gente mostrou um caso aqui no Balanço Geral de um médico condenado, um caso absurdo, estava andando aí livremente na cidade de Praia Grande. Aí as câmeras de monitoramento identificaram ele através do reconhecimento facial. Essas câmeras já são integradas a algum sistema de inteligência artificial? Sim, sem dúvida. Assim, nós temos alguns exemplos no Brasil. Você acabou de falar desse Praia Grande, São Paulo, por exemplo, que é o Smart Sampa, né? Já prendeu mais de 3 mil criminosos procurados e encontrou mais de 200 pessoas desaparecidas com esse sistema. E aí, como você falou agora apresentando, tem os dois lados da questão, né? Uma delas é essa questão da confiança. De que maneira eu confio nisso para movimentar um aparato policial para ir em busca de um suspeito que foi identificado pela inteligência artificial. Aqui nesse gráfico aqui, até a gente fala aqui do NIST, que é um instituto de medidas nos Estados Unidos, que identificou que há um problema sério nas câmeras. Lá, no caso deles, nos Estados Unidos, eles descobriram que, dependendo do fenótipo da pessoa, então asiáticos e afro-americanos chegam a ter mais de 100 vezes mais falsos positivos. Ou seja, a IA não consegue identificar aquele que tem características asiáticas e acusa que aquele é um criminoso. Pode confundir. Sim, mais de 100 vezes em relação aos homens e mulheres brancas nos Estados Unidos. Nós não temos esse dado no Brasil ainda, até porque, quando a gente fala em dados oficiais, são sempre os dados positivos, né? Prenderam 3 mil pessoas. Sim, e quantas ações foram feitas em pessoas que não eram culpadas? Nós não sabemos, porque esses dados não estão publicados, né? E isso, inclusive, é uma demanda que é importante a sociedade entender. Sim, até para aprimorar o sistema, né? Não há a menor dúvida. A gente já falou aqui, né, que o sistema, às vezes, ele fica comprometido por uma série de razões, né? Mas não há a menor dúvida que nós temos um avanço muito grande. Na Bahia, prenderam mais de 5 mil pessoas, aqui nesse dado aqui, né? 5 mil pessoas foram presas, com uma curiosidade, mais de 50% foram pessoas que tinham cometido crimes de alta periculosidade. Tá vendo? Então, não há a menor dúvida de que nós temos uma ferramenta positiva. Claro. Agora, precisa fiscalizar, precisa olhar, precisa saber que tipo... Porque a verdade, né, é que a hierarquia humana, o comando humano ainda vai ser necessário. Continua essencial, né? A IA identifica, avisa, mas que tipo de procedimento a polícia fazer, realmente tem que ser humana. Né? Aí entra a ação humana para discernir né, se a ferramenta está sendo eficaz naquilo que ela está apontando ou se precisa, claro, de um trabalho de investigação, um apontamento mais preciso. E também a gente tem esse dado importante de 212 pessoas que estavam desaparecidas, que foram localizadas graças à IA. A ferramenta, ela está aí para ser usada e a gente precisa usar. Então, a gente sabe aí que a Prefeitura de Santos, por exemplo, tem divulgado mais de 3.600 câmeras na cidade. Isso é ótimo, né? A gente precisa ter câmeras mesmo. Tem uma outra discussão, que é a discussão do quanto eu estou sendo vigiado, né? Assim, a minha liberdade, até que ponto isso? Como é na China, por exemplo. Estou em câmera em tudo quanto é lugar, né? Essa é uma discussão que parte até para um campo filosófico, né? Assim, de que maneira isso realmente é positivo para você, cidadão comum, eu, que estou sendo vigiado. Mas assim, eu tenho um posicionamento muito tranquilo com relação a isso. Eu não vejo problema nisso. Quem não deve, não teme, né? Isso, eu não faço nada errado. Então, para mim, está tudo bem. Pode me vigiar, não tem problema, sabe? Você sabe da situação que repercutiu nas redes sociais. Ontem eu falei aqui no Balanço Geral, da pedrada. Sim, que meu veículo sofreu aí no domingo, quando estava voltando de viagem. Passei ali pela rua Doutor Gaspar Ricardo, no bairro do Marapé, em Santos, e fui surpreendido por uma pedrada no para-brisa do veículo. Essa situação poderia ser evitada com o apoio da IA?
Então, aí nós temos uma questão do policiamento preditivo, né? Como é que nós vamos prever isso, né? Não há a menor dúvida que hoje você tem, inclusive, alguns sistemas de câmeras, por exemplo, em grandes eventos, que ela começa a ficar mais atenta, porque hoje, Ale, tem uma questão que chama visão computacional. Essa é como a IA trabalha. Ela enxerga aquilo. Isso, no mercado do dia a dia, por exemplo, ela enxerga o trabalhador que não está usando EPI corretamente, né? E aí ela aciona um alarme. Numa situação, por exemplo, de grande aglomeração, jogos de futebol e grandes eventos, não há a menor dúvida que as câmeras elas podem prever comportamentos. Ela está vendo que alguém caiu, que tem ali uma confusão começando, e esse policiamento preditivo ele se favorece muito com a inteligência artificial. Olha aí, tá vendo? Agora vamos supor que aconteça um erro, que a gente falou que pode ser, claro, como nos Estados Unidos já erros foram constatados. Quem é responsabilizado por isso? O sistema ou quem está operando o sistema? Você imagina que essa é uma das maiores discussões nesse ponto. Porque você vê bem, digamos que você acione a polícia, a pessoa vai lá, é surpreendida, né? É o fabricante do equipamento, a pessoa que desenvolveu o software, mas aí a gente volta para a cadeia de comando. A cadeia de comando ela tem que ser humana e, portanto, é um humano que precisa criar mecanismos para isso. É o caso do auditor de inteligência artificial. Quando a gente abastece, a inteligência artificial ela é baseada em conteúdos, né? Quando eu abasteço aquilo, e no caso, inclusive, do policiamento preditivo, quando eu abasteço com informações, e eu abasteço com informações que às vezes podem ser preconceituosas, porque podem ser, né? Assim, olha, o perfil do criminoso aqui é tal. Se eu abastecer dessa forma, eu vou ter um problema lá na frente. Com então, certeza. É por isso que a cadeia de comando humano é fundamental, para que o humano seja responsabilizado. Então, é também possível você treinar o software, a máquina, de discernir melhor essas situações para não criar um estereótipo preconceituoso. No Brasil, nós temos mais de 376 iniciativas de reconhecimento facial funcionando. Então, nós temos algoritmos aí de tudo quanto é lado. Quem está auditando isso? A gente precisa checar isso, né? Nós temos 83 milhões de pessoas que potencialmente impactadas hoje. Então, nós somos 83 milhões de brasileiros que estão sendo vistos por câmera a todo momento. No caso do Smart Sampa, por exemplo, eles usam não só as câmeras que estão que fazem parte do poder público, mas as câmeras de condomínios e tal, que estão integradas a um grande sistema. A previsão lá é chegar a 40 mil câmeras. A gente já tem o programa Muralha Paulista. Exatamente. Que já está em funcionamento. É possível também integrar esse sistema com a IA, inclusive com imagens de câmeras de monitoramento de condomínios residenciais? É possível e é necessário. Eu penso que nos próximos anos nós vamos ter um avanço muito grande nisso, até porque você na sua casa, você na rua, quer dizer, você está com o seu carro e toma uma pedrada, você quer que alguém descubra isso, quem é que foi esse criminoso? Porque esse criminoso está por aí, pode dar outra pedrada em outro veículo, verdade, né? Então, tem duas questões aí. Uma, a resolução da câmera. As câmeras precisam ser de alta qualidade, o que aumenta o investimento. Mas, assim, dentro dos condomínios, normalmente os condomínios não economizam isso. Então, se o poder público puder usar, melhor ainda. Aí, realmente, a gente dá um avanço. E ter que integrar, fazer um trabalho de padronização, porque não adianta nada um condomínio ter uma câmera muito ultrapassada e um outro mais avançada e não conseguir adaptar ao sistema, né? Porque a câmera, de uma certa forma, em termos de segurança, ela pode até inibir, mas mais do que inibir, ela precisa ser funcional para a investigação, né? Com certeza, sem dúvida. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: já tem legislação adaptada a essa realidade? Não, nós ainda estamos num vácuo. Há uma iniciativa do Ministério da Justiça já nesse sentido, mas não temos nada concreto ainda que determine. Mas essa é uma discussão que a sociedade precisa chamar. É fazer um chamamento aos políticos, né, a quem está realmente fazendo, porque é uma realidade, é uma necessidade, a população precisa de proteção e quanto mais câmeras estiver coibindo crimes, quanto mais câmeras estiver a favor das investigações policiais, melhor para a gente. Mas até que ponto isso está sendo feito da maneira correta é uma necessidade da sociedade discutir. Então você acredita que esse sistema que já está funcionando em São Paulo, Praia Grande, vai ser expandido
Para todo o estado de São Paulo, para as outras cidades? Eu espero que todo o Brasil, né? Eu acho que o nosso país precisa. Nós somos um país que temos uma demanda de segurança muito grande, há índices de crime terríveis nesse país, em algumas situações. E aí tem até uma coisa curiosa, quando a gente falou aqui do abastecer com dados. Digamos que a Coreia do Sul usa um sistema em que eles fazem o preditivo. Então eles vão lá e mapeiam regiões que têm mais possibilidades de crime. Agora, olha bem, se eu coloco esses dados dos meus últimos 30 anos, aí o que eu faço? Coloco mais policiamento lá, né? Me deu um mapa de calor, eu vou colocar mais policiamento. Quando eu tenho mais policiamento, eu também tenho um índice maior de resolução. Ou, portanto, eu tenho mais boletins de ocorrência, eu tenho mais pequenas ocorrências e vou inibindo. Aí eu abasteço a IA com aquilo de novo. A IA fala, opa, coloca mais policial ali. E coloca. Então, esse olhar é preciso ter, que é o humano. Ela vai também organizar essa parte estratégica na atuação contra o crime. E com cada vez mais dados. E isso é importante que, inclusive, assim, a gente vê sempre os colegas policiais falando pra gente, olha, é preciso denunciar, é preciso fazer boletim de ocorrência, porque às vezes a pessoa sofre um pequeno crime, furtaram o celular e nem vai na polícia porque dá trabalho. Mas os dados são importantes exatamente para a gente abastecer. Não só o que a polícia já usa, mas para o futuro também. De que maneira nós vamos abastecer as inteligências artificiais para poder nos ajudar, né? Sem dúvida. Olha, a gente tem muito ainda o que avançar, mas vai ser bem rápida essa evolução. A implantação do sistema já é iminente. E claro que a legislação tem que acompanhar também e colocar os limites que nós estamos discutindo, aprimorando essa ferramenta para solucionar crimes, que é o que a gente deseja, ter essa sensação de segurança no nosso dia a dia. E a IA vai ser fundamental. E aí, nesse caso, que eu até coloquei aqui também no nosso painel aqui, a questão de segurança pessoal. De que maneira eu uso as ferramentas para o meu auxílio pessoal? E quando a gente fala em segurança, a gente fala uma segurança bem aberta. Assim, alguns smartphones, é o caso do Google Pixel, e alguns relógios, hoje tem, por exemplo, sinais de impacto de força G. Então, se eu me acidentar com o meu carro de forma violenta, ele automaticamente pode enviar um sinal para o socorro. Então, você pode estar preso num acidente de veículo e aquilo está mandando o sinal. A tecnologia está aí e é fascinante a gente ver toda essa transformação e a gente está passando as nossas gerações, é a minha geração, é a geração que está vindo aí depois, passar por toda essa transformação. Isso é uma coisa fantástica, na minha opinião. Sensacional. Mais um tema que a IA chega com tudo e pode ajudar a gente no futuro. Se você quiser saber mais do trabalho do João, acesse o Instagram dele e aí você vai acompanhar esse universo que é apaixonante. Tenho certeza que você vai aprender demais. Criativos de João. Criativos de João é o Instagram para você conhecer um pouquinho mais desse especialista que é incrível. Sou seu fã, você sabe disso. Mas é recíproco, você também sabe. É isso aí, tamo junto. Obrigado, Nosso especialista em IA.